Voltamos, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje nós vamos acabar de vez com o capítulo 5 do Êxodo. Vamos então fazer a leitura e o vocabulário. Este último pedacinho é tão curtinho e é bom para a gente economizar tempo e assim a gente tira o povo mais depressa lá do Egito, que ser escravo não é bom, não é? Êxodo 5, dos versículos 20 a 23. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Pronto, conforme combinados, vamos então fazer o vocabulário e você vai ver como é que a gente vai gravando tantas coisas importantes. O título diz: Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E esta é apenas a primeira queixa deles, porque trair e coçar é só começar. Ninguém havia se queixado antes, mas depois, olha aí alguns exemplos. Colossenses 3,13 mostra como Paulo aprendeu bem de Jesus, ainda que não tivesse andado com ele. Ele aconselha a perdoar, se algum tiver queixa contra outro, assim como Jesus perdoou. Eu estou abrindo o vocabulário com a queixa porque não está no corpo da história. Na verdade, a história começa com uma continuação do trecho anterior, pois os oficiais dos filhos de Israel, agora israelitas, foram clamar a Faraó depois de terem sido açoitados por não conseguirem produzir a quantidade de tijolos como antes, e por sorte encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles, justamente quando saíram de Faraó. E já de cabeça quente, disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. No Gênesis 16, Sara usou uma expressão semelhante ao Senhor atente sobre vós e julgue isso. Sara diz, no versículo 5, o Senhor julgue entre mim e ti. Naquele evento em que se sentiu desprezada por Agar quando engravidou de Abraão. Agora, os oficiais do povo querem que o Senhor atente sobre Moisés e Arão. Mas se foi o Senhor mesmo que os enviou? E os enviou por quê? Porque estavam clamando a Deus e suspirando por causa da servidão, não foi? É sempre assim. Clamamos ao Senhor, mas não sabemos receber a ajuda quando Ele nos envia. Os oficiais do povo dizem que Moisés e Arão fizeram o cheiro deles repelente, e se formos analisar atentamente o que eles disseram, chegamos a uma conclusão atual do que dizem por aí. Preto, que é o povo original da Bíblia, tem mau cheiro. O repelente não estava na Bíblia antes, nem virá depois, mas está aí nos supermercados quando você quer se livrar dos insetos. Outra coisa nessa frase, que eu até já falei antes, é como os servos tinham valor, pois incentivaram aquele faraó a elevar José a governador. Agora estão sentindo o cheiro repelente dos israelitas e mais tarde vamos ver como ajudarão na saída deles daqui. Os oficiais do povo dizem que Moisés e Arão fizeram o cheiro deles repelente diante de Faraó e diante de seus servos. No versículo anterior, Moisés e Arão estavam de frente deles e em muitas leituras, principalmente no Novo Testamento, vamos encontrar perante. Todas essas palavras significam a mesma coisa, que vinha sendo usada até agora, diante. Agora vamos aprender mais uma coisinha da nossa gramática, a metáfora. Pois os oficiais dizem que Moisés e Arão deram a Faraó e aos seus servos a espada nas mãos,
para matá-los. Você viu alguém com alguma espada nas mãos? Em muitas leituras, a própria espada é simbólica, mas aqui é aquela que corta a orelha. Se está nas mãos de Faraó e dos servos, essa espada mata, e é este o medo deles. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Se Moisés tornou ao Senhor, é porque provavelmente estava indo falar a Faraó outra vez, não? Mas os oficiais do povo se adiantaram. Agora, Moisés quer saber por que o Senhor fez mal ao povo e por que o enviou, pois achou que era só chegar lá com a varinha mágica e estaria tudo resolvido, apesar de o Senhor ter avisado que endureceria o coração de Faraó. Moisés completa sua queixa dizendo: porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma maneira livraste teu povo. E por que Faraó maltratou a este povo desde que Moisés entrou a ele para falar em nome do Senhor? Porque nunca ouviu falar nele. E é por isso mesmo que Deus quer se apresentar em grande. O livro de Jazar conta que Faraó procurou nas crônicas deles. Lembra que eles registravam tudo? E não encontrou o Senhor entre os milhares de deuses que tinham. E já que não encontrou este Deus nas suas crônicas, entendeu que o povo estava ocioso e os maltratou. Herodes também quis maltratar os apóstolos para agradar ao povo maligno em Atos 12:1. Mas teve um triste fim. Essa palavra maltratar não havia sido usada até agora, porém, estes outros livros vão sempre se referir a esse tempo aqui. Moisés reclama que de nenhuma maneira Deus livrou o povo. E até aí temos que analisar com cuidado por que Deus não os livrou imediatamente. Porque o tempo é dele e ele tinha que ser conhecido também pelos israelitas que já começavam a seguir os outros deuses. Mas, só para não perder o foco, vamos completar a leitura com o primeiro versículo do capítulo 6. Aqui disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra, e logo veremos como o agora de Deus não é o nosso agora, pois ainda vai levar um bom tempo até que ele faça que sua mão poderosa venha ao entendimento de Faraó. Até lá, vamos acompanhando a saga de Moisés e Arão no Egito, que é quando Deus promete livrar os israelitas. Por hoje, a Bíblia Sem Maquiagem se despede por aqui. Até breve.